Bom, vamos visualizar agora como foi desenvolvido a tela para o cadastramento dos relógios de ponto, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.cliente, nós temos aqui a classe ponto relógio grid, tá? Essa tela é uma tela de implementação simples, tá? Um cadastro simples, onde primeiramente aqui nós temos uma grid, onde o usuário vai visualizar todos os relógios que estão cadastrados no sistema, tá? Essa grid tem aqui alguns botões vinculados, que no caso é um Insert Button, um Delete Button, um Reload Button e uma barra de navegação, tá? Essa grid ela está vinculada aqui ao VO ponto relógio VO, tá? Então isso significa que aqui no banco de dados, os dados mostrados nessa grid, elas são armazenadas aqui na tabela ponto relógio, ok? Aqui no código fonte, nós podemos visualizar que o controller dessa grid é aqui a classe ponto relógio grid controller, tá? Essa classe está no mesmo pacote aqui da tela ponto relógio grid, ok? A implementação é a implementação padrão, tá? Das telas que nós vimos anteriormente. O nome da action lá no servidor é a ponto relógio grid action, tá? Então aqui no lado do servidor, no pacote servidor, nós temos aqui a classe ponto relógio grid action, ok? Onde primeiramente aqui nós temos a definição do nome dessa action, logo depois o método execute command, onde será identificado qual ação vai ser executada no momento. Tá? Então aqui nós temos os métodos load data, onde nós passamos como parâmetro a ação de load e realizamos essa requisição lá para o servidor. Tá? Ao realizar essa requisição para o servidor, foi identificado que é uma ação de load. Então o sistema ele vai buscar todos os relógios que estão cadastrados no sistema e retornar com esses dados lá para a aplicação cliente. Ok? Temos aqui o método before insert grid. Esse método vai ser executado quando o usuário clicar ali no botão de insert. Então ele vai abrir a tela de detalhe, né, de cadastramento do relógio para que o usuário insira um novo relógio no sistema. Ok? O método double click ele vai ser executado quando o usuário der um duplo clique em algum registro que esteja visualizando nessa grid. Tá? Então ele vai abrir a tela de detalhe com os dados desse relógio que já está cadastrado. O método delete records, nós passamos aqui como parâmetro a ação que será executada, os objetos, né? No caso aqui uma array list com os objetos que serão excluídos. Depois realizamos essa requisição para o servidor. Então lá no servidor ele identifica que é uma ação de delete, ele busca os objetos que serão excluídos, realiza suas devidas exclusões, ok? E retorna com o resultado lá para a aplicação cliente. Tá? Então esse é o método, esse é o código fonte, né, que foi desenvolvido aqui para a tela de cadastramento dos relógios, ok? Vamos analisar agora a tela de detalhe. Tá? Então aqui no lado do cliente nós temos aqui a classe ponto relógio detalhe, tá? Aqui nós temos uma tela padrão também, onde aqui nós temos um form. Esse form está vinculado ao VO ponto relógio VO, ok? Nós temos 3 botões vinculados também a esse form, no caso um edit button, um reload button e um save button, tá? Aqui no código fonte, o controller desse form é o ponto relógio detalhe controller, tá? É o controller padrão, praticamente idêntico ao que nós já vimos aí nas outras telas, né? Voltando aqui no projeto, aqui nós temos um componente que é o componente utilização, tá? Que é um combo box. Esse combo box foi definido aqui, o domain ID dele, como utilização relógio ponto. Tá? Então, quais são os valores possíveis para esse combo box? Então, você vai ver aqui
na classe menu, lá no pacote padrão cliente, os domínios que foram definidos, ok? Então nós temos aqui o domínio tipo, aliás, aqui o domínio é utilização. Aqui está, o domínio utilização relógio ponto, tá? Então os valores possíveis são P para ponto, R para refeitório e C para circulação, ok? Então essas são os possíveis valores que serão mostrados ali naquele combo box, tá? O combo box de utilização, ok? Bom, aqui no controller nós definimos aqui o nome da action lá no servidor, no caso ponto relógio detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos a classe ponto relógio detalhe action, tá? No método execute command nós temos a definição de qual método será executado no momento, tá? Então, voltando aqui no controller, nós temos o método load data, onde iremos realizar a requisição para o servidor passando como parâmetro o ID do relógio, ok? No caso aqui está representado pela string pk. Nós temos aqui também o método insert record, tá? Onde aqui nós temos um outro to-do, que é o mesmo de algumas telas que nós vimos anteriormente, tá? Então, vocês podem perceber que alguns to-dos, você resolvendo um deles, vai resolver praticamente os outros que são idênticos, né? Então, aqui no relógio, nós precisamos também setar a qual empresa está vinculado determinado relógio, tá? Então, como buscar a empresa que está vinculada ao usuário logado no sistema. Então, nós definimos aqui a empresa para esse relógio, tá? Primeiramente, nós estamos fazendo isso de forma estática. Depois, realizamos a requisição para o servidor, passando como parâmetro que é uma ação de insert e os dados do relógio, ok? Então, lá no servidor, ele identificou que é uma ação de insert, tá? Buscou os parâmetros que foram informados, no caso aqui o relógio, né? O relógio VO. Logo depois, ele vai salvar esses dados lá no banco de dados, ok? Depois de inserir esses dados no banco de dados com sucesso, ele vai recarregar os dados lá da tela relógio grid e emitir aqui uma mensagem para o usuário de que os dados foram cadastrados com sucesso, ok? No método update record, nós temos aqui uma requisição para o servidor, onde nós passamos como parâmetro, no caso o primeiro parâmetro aqui é a ação do servidor, logo depois um objeto, um array de objetos, né? Que no caso informando a ação, que é uma ação de update, o objeto antes da alteração e o objeto alterado, tá? Então aqui no servidor foi identificado que é uma ação de update, ele vai buscar o objeto que foi passado como parâmetro, no caso o relógio, vai alterar os dados desse relógio e retornar lá para a aplicação cliente, tá? Ao retornar, quando for salvo com sucesso, né, alterado com sucesso, ele vai recarregar os dados da grid lá da tela .relógio grid e emitir uma mensagem para o usuário informando que a alteração foi realizada com sucesso, ok? Aqui na grid, aliás na classe detalhe action, nós temos aqui também o método load. Nesse método load, ele vai buscar os dados do relógio de acordo com o ID representado aqui pela string pk, tá? Ele vai buscar esses dados no banco de dados e retornar para a aplicação cliente. Ok? Bom, então nós vimos que a implementação dessa tela é uma implementação padrão, né? Nós utilizamos o mesmo padrão das telas anteriores e foi também uma implementação simples. Ok?